Nas eleições municipais, que acontecem a cada 4 anos, são definidos os prefeitos e vereadores dos mais de 5.000 municípios brasileiros. O dia das eleições municipais é agora, próximo dia 6 de outubro, onde nós vamos às urnas para decidir quem serão os nossos representantes. A eleição proporcional tende a ser um pouco mais complexa. Por isso, meu convidado de hoje, do Visão da Política, Glauco Borges Júnior, advogado eleitoralista, vai nos ajudar a compreender como funciona o processo eleitoral. Glauco, seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado especial à TV Alego, aos amigos telespectadores, por estarmos aqui discutindo um assunto tão importante para os nossos municípios goianos, que no próximo domingo estará indo às urnas escolhendo nossos representantes, seja no Legislativo, com os vereadores, e seja no Executivo, com os nossos prefeitos. Glauco, a pergunta que eu mais escuto é: mas o meu vereador, o meu candidato, ele foi o mais votado e não foi eleito. Por que isso aconteceu? Então, Mona Lisa, acho que o primeiro ponto que a gente tem que diferenciar, o brasileiro gosta muito de futebol. Então é como se as eleições fossem 2 campeonatos. O campeonato de prefeito, ele é mais fácil de entender. Aquele que obter o maior voto no determinado município, esse é eleito. Se for um município com mais de 200 mil eleitores, caso ele não tenha 50% mais um dos votos, nós teremos ali uma outra eleição, que é o famoso segundo turno. Agora, as eleições de vereadores, ela tem um formato diferente. Enquanto o prefeito ele é eleito pelo um sistema majoritário, o vereador ele já é eleito através do sistema proporcional, que aí realmente gera toda uma confusão. A gente já viu, por exemplo, em Goiânia, candidato a vereador com mais de 3.000 votos, quase 4.000 votos, e não foi eleito. Em contrapartida, a gente viu vereadores eleitos com 1.800, 2.000 votos. Mas por quê? Justamente por causa do sistema proporcional. O que a gente deve definir é que, quando você vota em um candidato a vereador, você tem que torcer não somente por ele, mas também para que o partido dele venha obter ali uma quantidade significativa de votos e, consequentemente, ser eleito. Então, ou seja, primeiro a gente define quantos votos um partido tem. E depois que esse partido atingir um número determinado de votos, a gente vê quem são os mais bem votados nesse partido e aí assim define os vereadores que serão eleitos ou não. Explica pra gente como é que funciona essa distribuição das vagas. Vamos dar um exemplo aqui de Goiânia, onde nessas eleições nós teremos 37 vagas. Como elas serão distribuídas? Na verdade, tem que ser feito um cálculo matemático. E aí, até tirando um pouco do exemplo de Goiânia, que é um número quebrado, 37, vamos supor que uma Câmara Municipal tenha 10 vereadores. Na verdade, o mínimo é 9, mas vamos supor que tenha 10 para facilitar a conta. E nessa cidade com 10 vereadores, ali são 10.000 eleitores. Então, ou seja, você divide o número de cadeiras pelo número de eleitores. Então, se um município tem 10.000 dividido por 10, nós temos o número de 1.000. Então, se o partido A teve 2.000 votos, por quê? Você divide o número de eleitores pelo número de cadeiras, são 1.000. Se teve 2.000 votos, então, ou seja, aquele partido vão ter quantas vagas? 2 vagas. Um outro partido teve 3.000 votos, ou seja, 3 vagas. E um partido teve 1.000 votos, então, ou seja, vai ter uma vaga. Então, ou seja, depende do número de cadeiras que tem o município e principalmente do número de eleitores. Fazendo essa divisão, você chega no quê? No quociente partidário, que é o número mínimo que um partido tem que ter para ter um vereador eleito. É importante a escolha do partido antes de se candidatar? Qual que é a importância de escolher bem o partido, pensando nesse número de votos que ele vai ter que ter e não sozinho? A escolha do partido ela é fundamental, até porque o mandato do parlamentar, seja ele um vereador, seja ele um deputado estadual ou um deputado federal, o mandato não é do parlamentar, ele é do partido. Então, sim, é fundamental escolhermos o partido. Analisarmos não somente o aspecto ideológico, que realmente está muito em voga pela questão da esquerda e direita, mas olhar, sim, se aquele partido tem uma viabilidade, se tem um número mínimo de candidatos e candidatas que possam disputar o pleito e, consequentemente, ter êxito.
E o sistema proporcional, por mais complexo que ele seja para o eleitor entender, o ministro Barroso brinca que no final das eleições, às vezes, o candidato não sabe quem o elegeu e o eleitor também não sabe em quem ganhou. Mas ele é um sistema justo, principalmente por causa do quê? Das minorias. Às vezes, determinadas camadas da sociedade, elas não estariam no parlamento por causa do sistema proporcional. Eleger os mais bem votados é matematicamente mais compreensível, mas democraticamente a gente precisa de outros respaldos, a gente precisa de outras comunidades, de algumas classes que, se não fosse pelo sistema proporcional, não estariam no parlamento. Então, sim, escolher o partido é extremamente importante, principalmente por causa da representatividade. Agora vamos complicar um pouco mais. O que são as sobras eleitorais e quem é que fica com essas sobras? A questão das sobras eleitorais, a gente teve uma discussão ampla recentemente, no início do ano, no Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Esse cálculo que eu exemplifiquei, que no município com 10 mil eleitores, cada partido tem que atingir 1.000, chegou a um determinado momento que, vamos supor, nenhum partido atingiu 1.000 votos. Então, ou seja, ficam vagas sobrando. E aí, o que se discutiu? A constitucionalidade, principalmente, das sobras. Então, se na primeira fase um partido tinha que ter 1.000 votos, agora na sobra teria que ter 800 votos. Então, ou seja, a cadeira ela nunca vai ficar vaga. A cadeira ela tem que ser ocupada. Então, se o partido não atingiu o quociente partidário, precisa de fazer uma nova distribuição. E aí, nessa nova rodada, vai diminuindo o quociente partidário para que outros partidos venham para o parlamento e outros candidatos também venham ser eleitos. Bom, atualmente a gente tem 29 partidos. Se todos os partidos estiverem concorrendo às eleições, alguns vão ficar de fora. E se eles e se todos esses partidos alcançarem o número do quociente partidário eleitoral, como que funciona essa distribuição? É praticamente impossível isso acontecer, né? Até porque às vezes a gente pega, numa realidade de Goiânia, que tem 37 vagas, é até compreensível um cálculo desse, mas a maioria dos municípios não tem mais do que 21 vereadores, né? Então, ou seja, vários partidos não estarão representados. Mas hoje em dia a gente também tem as figuras das federações, então acaba que às vezes 2, 3 partidos ali estão unidos, né? Então às vezes acaba que um partido não estará representado, mas a sua federação estará representada. Obviamente, no caso de empate, a própria legislação tem ali alguns critérios, né? Obviamente, se for dentro do próprio partido, a questão da idade, outros critérios, às vezes, assim, vão ser utilizados, mas isso, matematicamente, é quase impossível de acontecer. Te perguntei isso porque eu quero chegar na pergunta que não tem a ver com as eleições municipais, mas tem a ver com o que acontece também até para um programa de TV, que é o partido atingir a cláusula de barreiras, a cláusula de barreira. Explica pra gente o que é isso e depois eu tenho ainda outra pergunta para chegar nesse ponto o quanto todos os partidos conseguem ser contemplados nas eleições municipais. A cláusula de barreira, né, mas também conhecido como cláusula de desempenho, é algo que já vem sendo discutido tanto no STF como no Parlamento há um bom tempo. Anos atrás, o Parlamento criou uma lei complementar que criava essa cláusula de barreira e ela foi considerada inconstitucional pelo STF. Vem o Congresso, com o chamado efeito backlash, né, que reage ao que o Judiciário fez e colocou essa cláusula de desempenho aonde? Na Constituição Federal. Então, ou seja, agora não tem como o STF questionar se a cláusula de barreira é constitucional ou não. Por quê? Porque está na própria Constituição e não numa lei ordinária ou numa lei complementar. Então, ou seja, a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, ela é uma realidade. O que acontece? Hoje, um partido, para ter acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, chamado Fundão Eleitoral, ou ao fundo partidário, ele precisa ter um desempenho mínimo nas eleições. E principalmente no quê? Nas eleições
gerais nas eleições para deputados federais. Então, ou seja, a quantidade de deputados eleitos, deputados federais eleitos por um partido, é fundamental para a sobrevivência dele. E isso é um resultado financeiro também. É só a gente ver que as maiores agremiações com os maiores deputados são os partidos que recebem um volume maior de dinheiro. Então, ou seja, a cláusula de desempenho é como se fosse um campeonato à parte, para ver quem faz mais deputado terá mais acesso ao fundo. E isso impacta nas eleições municipais 2 anos, após. Consequentemente, sim, porque, querendo ou não, os partidos que mais elegeram os deputados federais nas eleições de 2022 são os partidos que têm mais acesso aos fundos nas eleições de 2024. Então, ou seja, as eleições gerais, elas sempre têm um reflexo durante 4 anos, na distribuição do fundo partidário e na distribuição do fundo eleitoral. Um partido que não atingiu essa cláusula de barreiras e lança candidato a prefeito e a vereador nas eleições municipais, onde ele sai prejudicado, além da questão financeira? Obviamente, ele não vai ter um acesso volumoso, né, no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas tem um acesso mínimo ao fundo partidário, que é constitucional e para a sobrevivência dos partidos, e é penalizado também na radiodifusão e na televisão. Então, ou seja, a gente vê candidatos aí, o famoso efeito Enéas, né? Meu nome é Enéas. Por que ele falava isso? Porque ele tinha um tempo muito curto de televisão. Então, ou seja, às vezes agremiações menores que não tiveram uma quantidade significativa de votos nas eleições gerais para deputados federais sofrem isso tanto no acesso financeiro como também no acesso à rádio e TV. Como é que a gente vai entender agora a função dos suplentes? Um vereador, aconteceu isso em Goiânia, até poucos dias ainda estava acontecendo, vereador eleito por algum motivo perdeu a sua cadeira. Como é que a gente vai saber qual vai ser o suplente que vai entrar no lugar dele? É uma boa pergunta, Mona Lisa. Quando a gente vota, por exemplo, para senador, isso é muito fácil, porque a gente vê ali na urna quem? O titular, o primeiro suplente e o segundo suplente. No caso das eleições proporcionais, nós nunca saberemos quem serão os suplentes até haver a apuração das urnas, haver a apuração dos votos. O que a gente precisa ver? Partido A. Quem foram os eleitos naquele partido A? João, Maria. Quem que é o primeiro suplente? É o José. Então, ou seja, a definição da suplência também é através do desempenho eleitoral, do desempenho de votos que aquele candidato teve no partido. Obviamente, ele não teve êxito em ser eleito, mas ele terá um diploma ali, principalmente até o terceiro suplente, um diploma de que possivelmente ele possa assumir um cargo em caso de renúncia, ou em caso de morte, ou às vezes um parlamentar disputa um outro cargo, então ele tem ali a possibilidade de assumir. Então, ou seja, ele fica só na mera expectativa. Não quer dizer que se uma pessoa é suplente que ela vá assumir, mas nós só saberemos isso no dia 6 de outubro, quando houver a apuração das urnas, descobriremos os partidos que foram seus candidatos eleitos e, consequentemente, seu suplente. Lista aberta e lista fechada. O que é isso e como funciona aqui no Brasil? No Brasil, nós temos o sistema da lista aberta. Vamos supor que você, Mona Lisa, é candidata pelo Partido A. O Partido A obtém os 1.000 votos nesse município com 10 vereadores. Você foi a candidata mais bem votada. Consequentemente, numa lista aberta, você está sendo eleita vereadora. Na lista fechada é o contrário. Alguns estados, alguns países, melhor dizendo, adotam isso, como por exemplo o Paraguai. Lá você vota no partido, o Partido A. E quando você olha uma lista do Partido A, e aí às vezes quem que é o titular dessa lista A sou eu, e você às vezes é uma suplente. Então essa é a chamada lista fechada. Então, ou seja, haverá uma lista de quem são os eleitos e de quem são os suplentes. Mas quem define isso não é o partido, quem define isso são as urnas no processo de votação. Nesse caso de lista aberta, os meus colegas de partido são meus aliados ou são meus concorrentes? Os dois. Obviamente, porque você, como uma colega de um determinado, no mesmo partido,
depende do desempenho eleitoral da outra pessoa. Às vezes a gente vê pessoas, aqui em Goiânia, com 4.000 votos, a segunda com 2.000 votos, o terceiro com 80 votos. Então, ou seja, é um aliado, mas obviamente naquela disputa interna que há dentro do partido, é um concorrente. Então, ou seja, um colega seu de partido, ele é um aliado e é um concorrente. É um aliado que, dependendo da quantidade de votos, vai ajudar no quociente eleitoral, mas dependendo da quantidade de votos também pode superar, tirando o seu mandato. É o famoso na política não se faz nada sozinho, né? Não se faz nada sozinho, exatamente. Bom, em relação ao fim das coligações, primeira eleição que a gente viveu isso foi em 2020, agora vai ser a segunda, acredito que todo mundo está um pouco mais familiarizado com essa nova regra. Por que acabaram as coligações para cargo proporcional? A gente sempre fala que as eleições municipais ela é um laboratório. Se não deu certo, a gente arruma um jeitinho aqui para, nas eleições gerais, reformular. Eleição de 2020 realmente foi a primeira eleição sem as coligações no proporcional. Para a majoritária, vários partidos ainda podem se unir para lançar um candidato a prefeito, um candidato a vice-prefeito e apoiarem ali mutuamente esses respectivos candidatos. Mas para as eleições proporcionais, realmente, em 2020, nós não tivemos as coligações. Vem o parlamento, o Congresso Nacional, percebe essa dificuldade que foi as eleições municipais sem as coligações e cria uma figura parecida, uma prima da coligação, que são o quê? As federações. É um casamento. É um casamento. Só que as coligações, ela tinham o seguinte, passou as eleições, você não tinha obrigatoriedade nenhuma do partido A e partido B caminharem juntos. Vem as federações e ela já é um pouco diferente. Se o partido A e o partido B se federaram, primeiro, tem que ter um estatuto. Segundo, eles precisam ficar 4 anos andando de forma conjunta. E, além disso, ela vem da nacional, estadual até a municipal. Às vezes a gente via coligações que no estado era de uma forma, no município era de outra e na união, na disputa geral, era de uma outra forma. Agora não. A gente vê que partidos, como por exemplo PSDB e Cidadania, que estiveram juntos nas eleições de 2022, estão juntos agora novamente. E em todas as eleições. Obviamente agora nas eleições de 26 vão poder rediscutir isso. Então, ou seja, por um lado nós não tínhamos as coligações nas eleições passadas, mas nesse ano nós temos a figura das federações, que é um pouco parecido, mas realmente dificulta que não tem aquela mesma flexibilidade que havia as coligações. Além disso, a gente também teve a fusão de muitos partidos, né? Até por isso houve uma diminuição do número de partidos. Qual o impacto das federações e da fusão dos partidos para essas eleições? Obviamente, as fusões elas vêm justamente por causa da cláusula de barreira, a cláusula de desempenho. Às vezes, 2 partidos ali não atingiram o mínimo necessário para ter o acesso ao fundo eleitoral e aí juntam 2, 3 partidos para tornar uma agremiação um pouco mais volumosa, um pouco mais musculosa e ter um acesso também maior aos fundos partidários e eleitorais. Ou se também criam-se partidos, igual o próprio União Brasil, mais por questões políticas, né? Não por questões de sobrevivência. E, consequentemente, o que influencia? A quantidade de candidatos. Se antigamente a gente tinha 35 partidos, 32 partidos, a possibilidade de se lançar candidatos era muito maior. Então, obviamente, se reduz o número de partidos com a fusão e com as federações, consequentemente também diminui o número de candidatos. E, além disso, houve uma alteração na legislação de que as chapas proporcionais até as eleições de 2020 poderiam lançar até 150% de candidatos a vereadores. Então, em Goiânia, por exemplo, um partido poderia lançar ali 52 candidatos. Agora não, agora é 100% de vaga mais um. Então, se um município tem 9 vereadores, ele pode lançar 10. Goiânia tem 37 vagas, pode disputar 38 dentro de um partido. Então, ou seja, a fusão, as federações e o número reduzido, né, para 100% mais um de candidatos na chapa proporcional fez esse recuo do número de candidatos.
Goiânia, nas eleições passadas, tivemos mais de 900 candidatos, agora estamos com 600. Então, sim, a gente vê essa diminuição significativa justamente por causa dessas mudanças, tanto na legislação como na organização interna dos partidos. Glauco, e para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? Minha visão da política é que a política ela é algo essencial. Obviamente, a gente vê a política como um aparato estatal, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma oportunidade para nós mudarmos a nossa realidade, mudarmos as nossas vidas, né? Tudo passa pela política. Desde o preço da gasolina, ao preço do pão, ao preço da cesta básica, tudo depende da política. Essa é a minha visão da política, é algo que é essencial para a sobrevivência humana. Glauco, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, por passar todo esse conhecimento para os nossos telespectadores. Um dos pontos essenciais do Visão da Política desse programa sempre foi trabalhar a educação política, que eu acredito muito que é o que vai mudar a visão das pessoas, para que as pessoas se apaixonem mais pela política e queiram conhecer, que eu acho que a gente vai ter uma democracia melhor. Exatamente, acho que com acesso à informação, com acesso à educação, realmente nós teremos oportunidade, né, de conhecermos outras ideias, de conhecermos outras pessoas e, consequentemente, escolher melhor os nossos representantes. Nós vivemos numa democracia representativa. Não há como fugir disso. A cadeira, ela jamais ficará vaga. Se você não indicar alguém para ser o seu prefeito, para ser o seu vereador, outra pessoa vai indicar. E, às vezes, nessa indicação, a gente fica decepcionado. Então, ou seja, se posicione, vote consciente, realmente vote com seus ideais e escolha bem seus representantes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mona Lisa. Até uma próxima oportunidade. Bom, o Visão da Política de hoje fica por aqui, mas eu quero deixar um recado muito importante para vocês, meus telespectadores, antes da gente encerrar esse programa. No próximo domingo tem eleição e eu peço para cada um de vocês começarem a analisar em quem vocês vão votar, quais são os candidatos que vocês mais se assemelham, que vocês gostariam de ser representados por eles. E vá votar no domingo 6 de outubro, porque o seu voto vai fazer toda a diferença. Muito obrigada a todos vocês e até mais.